Olá, você já se perguntou quem faz parte da família de verdade? Você já precisou se perguntar sobre isso? Eu sou Thaís Rodrigues dos Santos, psicóloga clínica e pesquisadora, e essa pergunta surge na minha pesquisa de doutorado em psicologia. Essa pesquisa foi feita, em colaboração com famílias interraciais do sul do Brasil, então famílias formadas por pessoas negras e brancas. E na narrativa dessas famílias, eu percebi que as memórias negras, as contribuições negras também são apagadas, silenciadas, assim como acontece no discurso oficial dessa região. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O que isso tem a ver com a nossa constituição como pessoa, com a nossa constituição emocional, com a nossa identidade, com as nossas tantas identidades aí. Acho que é importante marcar essa região, já que há um discurso oficial de que o sul do Brasil seja a região mais branca, mais europeia do país. Quando a gente está falando na construção desse discurso oficial e os desdobramentos dele, eu me recordo aqui de uma pergunta que é feita há muito tempo. Eu nem me lembro de qual foi a primeira vez que eu fui questionada sobre isso, mas eu sei que faz muito tempo e eu sigo sendo questionada, que é quando as pessoas não me perguntam de que região do Nordeste eu sou, elas perguntam: de onde mesmo você é? Quando elas estão me perguntando de onde mesmo eu sou, elas estão me desterritorializando. Elas estão dizendo: olha, você não é daqui. Não é possível que você seja daqui. Quando elas têm essa certeza que eu não sou daqui, elas não são, elas estão reproduzindo esse discurso oficial e me faz, questionar aonde estão, então, como são tratadas as memórias da população negra e indígena que há muito tempo contribuem com essa região. Se elas não, de alguma forma, se essas memórias não aparecem no discurso oficial, será que elas aparecem nas famílias? Nas famílias, inclusive, que são formadas por pessoas brancas e negras feito a minha? Na minha experiência, eu tenho a experiência, de alguns apagamentos. Me interessava pensar se isso e como é que isso acontecia nas outras famílias. Então, essa pesquisa, ela, além de olhar para essas memórias, eu também uso uma outra tecnologia que são a tecnologia que compõe, saberes que compõem uma tecnologia ancestral, que é a tecnologia do benzimento. A minha avó paterna, Dona Dora, que já fez a passagem, a Dona Dora era benzedeira e nessa passagem, que ela faz, eu entendo que há uma transmissão e que de alguma forma eu tinha, um compromisso de pensar de que forma que o benzimento estaria presente na minha prática pessoal, profissional e assim por diante. Na minha prática profissional, esse benzimento eu fui entendendo que fazia parte da palavra, dessa palavra que desacomoda, dessas perguntas que elas são perguntas que às vezes quase que beiram ao constrangimento, já que parece muito óbvio responder
quem é da família de verdade? Algumas pessoas vão dizer, olha, são pessoas que têm o mesmo sangue que o meu. Será que só é da família quem tem o mesmo sangue? E quando tem o mesmo sangue, será que necessariamente todas as pessoas se sentem parte da família? Eu tenho muitos relatos que vão dizer que não. Inclusive que vão dizer que a família que supostamente deveria representar, né, esse lugar de segurança, de proteção, de afeto, é o espaço, é o lugar mais nocivo em termos de acolhimento de algumas identidades que nós vamos assumindo no decorrer de que tenhamos condições de sustentar, apesar dos discursos oficiais. E uma delas é a raça. Quando eu tô dizendo, então, que eu entendi que o meu benzimento seria a partir da palavra, eu entendi que na pesquisa eu tinha que fazer as perguntas difíceis. Não só na pesquisa, mas também na minha prática clínica, né? Então, a minha atuação profissional é justamente pensando em que perguntas, quais são as perguntas que vão rasgando aí a obviedade. E aí, gente, o benzimento aqui me ajuda a pensar as famílias a partir de nome de ervas e elementos aí, né? Elementos afro-brasileiros. Aqui eu quero muito apresentar brevemente 3 famílias que compuseram a pesquisa, né? E por que eu fui escolhendo o nome, né, dessas famílias que tem relação com a história central dessas famílias, que foi narrada por né, por uma ou mais interlocutoras, né, participantes aí da pesquisa. A primeira família que eu quero trazer aqui é a família guaco. Para quem não conhece, o guaco é uma erva que tem uma função central que é expectorante. Então, quando as pessoas estão gripadas e assim por diante, o guaco é muito usado para expectorar, né? Então, para eliminar aquilo que o corpo, né, que o corpo está produzindo que não está fazendo bem, né? Então, bom, a coisa mesmo catarro e assim por diante, que pode, né, que a manutenção desse catarro, ele pode causar danos maiores, né? Aí, a depender, né, da coisa de avançar para o pulmão e assim por diante. Quando a gente está olhando, então, né, para essa função expectorante do guaco, essa família, ela é nomeada como guaco porque é preciso, né, foi preciso que alguns integrantes expectorassem, né, o silenciamento colocado nessa família. Essa família, ela é uma família formada aí, né, por sua maioria de pessoas negras de pele clara, mas, né, essas pessoas, a maioria delas não se reconhece como tal por conta de um silenciamento a partir da experiência religiosa que fez com que elas enxergassem no negro de verdade, né? Logo, né? Por mais que elas se nomeassem pardas, esse lugar da pessoa parda nessa família, ela foi muito mais ligada à experiência de pessoas brancas do que necessariamente de pessoas negras, de memórias negras. Essa família tem relatos de curandeirismo e assim por diante, de práticas afro-indígenas que não são exaltadas, que são invisibilizadas para que tenha a manutenção
de religiões aí norte-americanas e assim por diante, né? Uma afirmação a partir de uma outra narrativa que não negra, que faz com que as experiências, então, né, dessas crianças que hoje adultas, né, as experiências lá de trás, hoje sejam lembradas com muita dor, porque ali tem muita exclusão, tem muita ausência de afeto, mesmo a própria ideia do deboche muito presente, associada à inferiorização que pessoas negras eram colocadas. E aí uma dificuldade de afirmação a partir dessa negritude. E isso hoje provoca muito sofrimento emocional para as pessoas que estão tentando se afirmar como pessoas negras aí de pele clara. Então, o guaco aqui é usado como isso que é preciso expectorar para que essa narrativa possa ser construída. Não uma narrativa idealizada, mas uma narrativa possível, que é como é que a gente pode dizer abertamente de práticas religiosas, plurais inclusive, sem essa universalidade de uma experiência supostamente branca em uma família aí interracial, já que há pessoas também não brancas nessa família. Então é muito interessante, eu vou trazer outros relatos dessa família, né? Mas só para dizer um pouco como é que elas foram nomeadas. A segunda família é a família Boldo, que, para quem não sabe, né, o boldo é uma erva utilizada principalmente como antioxidante. Então, ela é responsável por eliminar toxinas. E essa família, né, é uma família que tem também, né, em torno do apagamento, que aqui aparece como um segredo familiar, já que o casamento interracial só foi possível porque essa mulher negra que se casa com um homem branco de origem alemã, ela deixa para trás de alguma forma, né, dois filhos que ela tem antes dessa relação. Esses dois filhos, eles acabam sendo criados como sobrinhos dessa mãe, né, e primos depois, e primos desses filhos que nascem a partir desse casamento interracial. Então, esse segredo em torno de assumir essa filiação, ela passa antes por uma toxicidade do racismo, que é uma não legitimidade, né, e um não reconhecimento dessa mulher negra como mãe, né? Então, ela precisa deixar esses filhos para conseguir casar, e também, de alguma forma, né? E também, de alguma forma, quando ela se torna mãe de filhos, né, desse casamento interracial, esses filhos também não têm o mesmo reconhecimento que os primos brancos, né? Então, eles acabam, né, essas crianças, por mais que fossem consanguíneas, elas têm um lugar inferiorizado, que era o lugar de precisar fazer os trabalhos, né, de limpar quintal, juntar, né, dejetos e assim por diante, e várias questões ligadas, né, a isso que de estar sempre servindo, e as crianças brancas sendo poupadas nesse lugar e ganhando os melhores presentes e assim por diante. Então, essa família, ela tem a toxicidade do racismo faz com que nem a maternidade, tampouco a filiação sejam consideradas legítimas nessa família, que ela segue sendo uma família branca, já que a negritude ela vai sendo negada, né? Então,
por serem negras, esses netos, né, são excluídos por conta aí, principalmente, do racismo sustentado pelos mais velhos, né? E aí tem vários outros, né, desdobramentos dessa família que eu quero trazer aqui em outros vídeos. E a terceira família é a família Pimenta, que ela é nomeada assim, já que a pimenta ela tem uma ativação, né? Ela ativa a nossa digestão. Quando a gente está olhando para a história da família Pimenta, que é uma história de uma família, né? Uma família que ela é uma família branca e adota uma criança negra, mas a partir do momento que se adota essa criança negra, ela não se torna interracial, já que essa criança negra ela é adotada sem uma composição de adoção pelo grupo. Ela é adotada pela mãe adotiva, que entende que precisava salvar essa criança, já que, embora a mãe biológica quisesse continuar com a criança, ela não tinha condições financeiras para isso, e a mãe adotiva vai entendendo que então ela precisava salvar essa criança. E esse discurso de salvar essa criança vai moldando, né, modulando as experiências dessa criança no decorrer da vida, que era lembrado a todo momento, que não fazia parte daquela família, era lembrado pela avó, que não queria ele nos álbuns de família, era lembrado pelo pai, que não o defendia quando os tios falavam que ele ia mal na escola por conta da sua cor. E assim por diante. Muitas outras questões também eu vou trazer sobre essa família. Mas é isso, gente. Eu queria apresentar um pouco o quanto esse canal ele vai ter, né? Essa entonação em termos de recuperação de narrativas, reconfiguração de narrativas a partir de outras matrizes, né? E pela afirmação do que o discurso oficial inferioriza, né? Então, olha, se a gente não pode falar dos saberes ancestrais, aqui eu coloco os saberes ancestrais do benzimento como nomeação, né? Então, a gente vai fazer um pouco esse percurso, né? Queria convidar vocês a ficarem, a permanecerem, né? A mandarem sugestões, inclusive. E para isso, né, para que a gente possa chegar a mais pessoas, que vocês sigam, né, o canal, que vocês curtam o vídeo, comentem. Vamos nessa, né, em coletivo. Tá bem, gente? Até!